E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de matemática aqui com o professor Toim. É nóis! Vocês que são especialmente meus alunos, a aula presencial está suspensa, mas estamos mais presentes do que vocês imaginam. Nós da Escola Estadual Professora Neide Anara Cima, com o intuito de orientá-lo em relação ao material apostilado disponível da plataforma Aprendizagem Conectada SEDUC-MT, criamos salas de aulas virtuais pelo aplicativo Google Sala de Aula. Lá você encontra todas as atividades da plataforma, além de outras atividades acrescidas pelos professores. Caso vocês, alunos, não tenham ainda acesso às suas respectivas turmas, baixe o aplicativo, tá lá na descrição do vídeo, tá? O link tá lá na descrição do vídeo. E entre em contato comigo ou com a coordenação para estarem recebendo os códigos de acesso, beleza? Você que ainda não se inscreveu, se inscreva aí no meu canal, Professor Toim, clica lá no sininho para receber notificações de novos vídeos. Pessoal, a aula de hoje está relacionado principalmente a um conteúdo que nós já estudamos lá no primeiro ano do ensino médio, tá? Então, quem é meu aluno, quem foi, tá bem lembrado do conteúdo de sequências numéricas, PA, PG. E o material que ele está trazendo aqui, pessoal, está relacionado ao Covid-19, tá? Como aplicar sequências numéricas, né, em meio a uma pandemia. Serve para quê? Para prever o pico da epidemia, tá? Números de casos confirmados de um pouco intervalo de tempo, tá? Como o número de crescimentos de contágio é muito rápido, então eles usam uma sequência numérica para prever, né, o futuro ali de quantos casos depois de 20, 30 dias serão confirmados, tá? Claro que isso aí é uma projeção, pode haver erro, mas a sequência numérica está presente no nosso cotidiano. Primeiro nós vamos ter uma noçãozinha aqui como que o vírus se propaga, tá? Segundo o Ministério da Saúde, pessoal, uma pessoa infectada pode infectar em média 2, tá? Ou 3 pessoas sadias. Então, uma pessoa infectada pode infectar em média 2 ou 3 pessoas sadias, tá? E assim por diante. Bom, pessoal, vamos lá que eu quero mostrar para vocês como ocorre isso. Aqui nós temos, uma pessoa infectada consegue infectar outras 2 pessoas sadias. Vamos lá. Vamos supor que aqui, esse monte de letrinha, o que é? Vamos supor o Antônio. O Antônio está aqui infectado. Ele vai infectar 2 pessoas sadias, o Bruno e o Carlos. Agora o Bruno e o Carlos estão infectados. O Bruno vai infectar, se a gente continuar nessa proporção, ele vai infectar quem? 2 pessoas sadias. Infectou o Daniel, infectou o Eduardo, Carlos infectou o Fabrício, Carlos o Gabriel. Agora, o Daniel infectou Helena, Iracema, Eduardo, Jaqueline, João, sei lá quem pode ser ali, né? Infectou a Karine, Fabrício infectou o Leandro e a Marcela, Gabriel, o Nando e o Orlando. Pessoal, olha, em poucos dias aqui, tá? A cada dia que passa pode infectar em média 2 pessoas sadias. No primeiro dia, nós já tivemos 2 pessoas infectadas. Ok. No segundo, 4. Se continuar neste formato aqui, 8 pessoas. Tá vendo que surgiu uma sequência de pessoas infectadas? 2, 4, 8 e assim sucessivamente, beleza? Bom, agora uma pessoa infectada. Pode infectar 3 pessoas sadias. De novo, o mesmo modelinho, tá? O Antônio aqui infectou o Bruno, o Carlos, o Daniel. O Bruno, Elaine, Fabrício e Gabriel. Carlos
Helena, Iracema e João. O Daniel, Karine, Leandro e Marcelo. Pessoal, aqui também gerou uma sequência numérica. No primeiro dia, nós tivemos 3 pessoas infectadas. Já no segundo, tivemos quantas pessoas? 9. Então, assim por diante, tá, pessoal? O número de infectados segue uma ordem, tá? A gente vai ver como que funciona essa ordem aí, tá? Bom, vamos voltar aqui para a aula para a gente poder tá explorando um pouquinho mais isso daí. Ó. Agora vamos compreender como ocorre a disseminação do vírus do Covid-19. Então eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, como que a gente vai preencher essa tabela aqui, tá? Como que a gente vai preencher? Nós temos, no primeiro dia, nós vimos que foram quantos infectados? 2 pessoas. No primeiro dia, 2 pessoas. No segundo dia, 4 pessoas. No terceiro dia, né? 8 pessoas. 8 pessoas. Aqui nós temos, se a gente continuar essa projeção, 16 e assim por diante. Aqui nós teremos quanto? Nós tivemos 3 pessoas no primeiro dia, 9 no segundo e no 27 no terceiro e assim por diante. Pessoal, vamos fazer um gráfico disso daqui para vocês entenderem melhor. Olha aqui, ó. Nós estamos aqui agora na planilha do Excel, pessoal. Primeiro dia, quantas pessoas foram infectadas? Uma pessoa infectada vai infectar 2 pessoas sadias. No segundo dia, 4. Terceiro, quarto, quinto, sexto dia, sétimo dia, oitavo dia, nono dia, 10º dia. Olha como que cresceu rápido isso, pessoal. Vamos fazer um gráfico disso aqui para a gente ter uma ideia? Ó, vamos fazer um gráfico aqui de linha. Olha como que esse gráfico, pessoal, ele está aqui. Olha o crescimento. Ó, até aqui nesse pequeno intervalo tinha um crescimento, né, baixo, né? Ó, depois subiu exponencialmente, né? E uma pessoa infectada, né, pode infectar 3 pessoas. Então, uma pessoa infectada no primeiro dia vai ser 3 pessoas. No segundo dia, 9. No terceiro, 27. No quarto, 81. No quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono e no 10º dia. Olha, se a pessoa não tomar, não tiver umas precauções, né? O que acontece? Olha, em 10 dias, quantas pessoas foram infectadas? Se manter esse padrão. 59.049 pessoas em apenas 10 dias. Que crescimento acelerado, né? Então isso aqui se chama exponencial, tá, pessoal? Vamos fazer o gráfico aqui para a gente ver. Ó, crescimento exponencial. Pessoal, bora lá. Então, aqui nós temos todos os... Aqui nós temos a sequência. Aqui nós obteríamos 32, né? Aqui 81, tá? 243 e assim sucessivamente, tá, pessoal? Bom, conforme foi ilustrado na figura, o grau de contágio do coronavírus é muito alto. Assim podemos observar que o número de pessoas contaminadas é exponencial, tá? Exponencial, tá? Cresce muito rápido, tá? Em pouco intervalo de tempo, aumenta-se muito rápido. Ou seja, apresenta um padrão que segue uma sequência. Aqui, ó,
tem uma sequência, tá vendo? E é uma sequência que mais para frente a gente vai denominar ela de PG, tá? Uma sequência numérica. 2, 4, 8, 16, 32, 3, 9, 27, 81, 243, certo? Então, primeiro nós vamos ter agora aqui um pouquinho de noção do que é sequência. O que seria uma sequência numérica? É uma sucessão finita ou infinita de números obedecendo uma determinada ordem definida antecipadamente. Toda sequência pode ser escrita na forma genérica. Então, pessoal, aqui que eu vou trazer para vocês que toda sequência ela pode ser escrita na forma genérica. O que seria isso? Ó? Seria, no caso, o A1. Tá? O que significa esse A1? Primeiro termo. Nós temos aqui o A2. Nós temos aqui o A2. Nós temos o A3. Vamos ter pontinho, 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 vírgula, até quem? O AN, o enésimo termo, até onde eu quero, tá? Até onde eu quero fazer o cálculo, porque a sequência pode ser finita ou infinita. Se for finita, tá fechado aqui. Seria isso, né? Vai da onde? Do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até aonde você quer, que é o N, né? Se fosse até o 5, seria até o A5, né? Mas, a maioria das vezes, as sequências, elas são o quê? Infinita. Então, ela continua aqui, né? Não para ali no AN, não, continua. Então, escrevendo no formato genérico uma sequência, seria isso. Ela tem a sua posição. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo e assim por diante. Então, o que significa por exemplo, aqui, o que significa o A1, né? Que eu acabei de dizer. O que significa o A1? Vamos lá. O A1 é o primeiro termo, certo? Vamos aqui. O que é o A2? O A2 é o segundo termo, tá? E aí, o que acontece, pessoal? Pontinho, né? Até quem? O AN. O que é o AN? O enésimo termo, tá? O enésimo termo. Bom, cite exemplos de sequências. Aqui, ó, peguei duas sequências. Peguei as sequências dos números, peguei três sequências, né? Sequência dos números naturais, tá? Sequência dos números naturais. Então vamos lá. Quem é o A1? Quem é o A1 dessa sequência dos números naturais? Número 1. Quem é o A2? Que é o segundo termo. Quem é o segundo termo dessa sequência? O número 2. Quem é o terceiro termo dessa sequência, né? Quem é o terceiro termo dessa sequência? O número 3. E assim sucessivamente, tá, pessoal? Agora vamos aqui, ó, sequência dos números primos, positivos. Então vamos lá, quem é o primeiro número primo positivo? Quem é o primeiro
termo da sequência dos números positivos. Quem é? Nós temos o A1, que é quem? 2. Nós temos o A2, que nesse caso o segundo termo é 3, tá vendo? Ó? Segundo termo aqui, ó, 3. O terceiro termo, nós vamos ter que é o número 5. Tá? E assim sucessivamente, pessoal. Beleza? Então, aqui, ó, sequência dos números ímpares. Quem é o primeiro número ímpar, né? Quem é o primeiro número ímpar? Ali, quem vai ser o A1? Primeiro número ímpar, né, ali da sequência, é o número 1. O A2, que é o segundo termo da sequência. O segundo termo da sequência vai ser quem? O número 3. E o terceiro termo da sequência vai ser o número 5. É o mesmo aqui, professor? Deu coincidência, tá? Pode ver que aqui, ó, o 9 não aparece aqui, tá? Que o 9 não é primo, tá bom? Só foi uma coincidência aí, beleza? Bom, observando a sequência disponível na figura, podemos prever outras fases de contaminação de matemática? Por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Nós temos aqui 2, 4, 8, 16, 32. Como que eu fui obtendo essa sequência? Não sei se vocês repararam aí, pessoal, que o que eu estou fazendo aqui, ó. Daqui para cá eu multipliquei por 2, daqui para cá eu multipliquei por 2, do 8 para o 16 foi multiplicado por 2 e foi multiplicado por 2. Tá? Então, o que na verdade ele está fazendo aqui? Multiplicando o termo anterior, né? Multiplicando o termo anterior por 2. Tá? E a sequência aqui, essa sequência de 3, 9, 27, 81 e 243, tá vendo que aqui ele multiplicou por 3, multiplicou por 3, multiplicou por 3, né? E multiplicou por 3. Só, então vamos colocar essa sequência aqui agora. Ó, sequência, né? Sequência, vou colocar aqui, entre parênteses, 2 pessoas. O que quer dizer isso? Uma pessoa infectada pode infectar 2 pessoas, né? Em média. Beleza? Bom, vamos lá colocar a sequência? Nós vamos ter o primeiro número da sequência, quem foi lá? 2. O segundo, 4. 8. 16. 32. Né? Depois vai para o 64. Depois 128. Tá, pessoal? Vírgula. Pontinho, pontinho, pontinho. Tá? Que a gente não sabe até onde vai chegar isso. Né? E vai para o infinito. Beleza? Agora, a sequência é de 3 pessoas, né? Ou seja, o que é esse 3 aqui? Uma pessoa infectada, em média, pode infectar 3 pessoas, segundo, né, a Ordem Mundial da Saúde aí, beleza? Então, vamos lá. 3, primeiro dia. 9 no segundo. 27 no terceiro. 81 no quarto, né? E 243 no quinto, vírgula, tá, pessoal? Pontinho, 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 porque vai para o infinito, beleza? Então, agora, a gente consegue, né, prever outras fases da concatenação? Né? A gente só viu aqui o seguinte: 2, 4, 8, né? 16, 32, 64, 28, 3, 9, 27, 81, 243. Tá vendo que é uma sequência, tá? A gente consegue prever se a gente for multiplicando por 2, tá? Então, o que vocês repararam aqui nessa sequência, gente? A razão dessa sequência aqui, ó, tá? A gente vai deixar bem claro. Tem uma razão aqui, tá? A razão é o quê? A gente vai chamar a razão, tá? De Q igual a 2, tá? Sempre a razão a gente vai chamar de Q. Que é a mesma coisa, pessoal, tá? A razão aqui já é outra. A razão é o Q, né? Igual a 3. Por que é 3? Se eu pegar 4 e dividir para 2,
8 dividir para 4, 16 para 8, 32 para 16, 64 para 32, vai dar sempre 2, tá? E aqui também, 9 dividido para 3, 27 para 9. Tá vendo que a razão é sempre a mesma para cada termo aqui, beleza? Nessa sequência, tá? Nessa sequência a razão é 2, nessa sequência aqui a razão é 3. Se representarmos cada fase da contaminação por A, teremos a sequência, igual eu estou dizendo aqui. O primeiro termo, tá? Vamos lá. Primeiro termo da sequência ali. Vamos pegar só um aqui, um exemplo. Vamos pegar esse exemplo aqui de contaminações, né? Que vai ser contaminado 3 pessoas sadias, né? Então, por exemplo, quem é o A1? Quem é o A1? É igual a quanto aqui? Nessa sequência aqui. É quem? 3, né? 3. Muito bem. Quem é o A2? Quem é o A2 dessa sequência? 9. Certo? Quem, por exemplo, é o A6 dessa sequência? Qual é o valor do A6, do sexto termo dessa sequência? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, o quinto. A gente consegue prever o sexto? Né? É isso que o probleminha está dizendo. A gente consegue prever o sexto termo? Sim. Quanto que vai ser o valor do sexto termo? Pensa um pouquinho aí, pessoal. Quanto que vai ser? 700 e quanto? 729, não é isso? 729. Então, o sexto termo a gente vai prever que é 729. Se a gente obedecer essa sequência, a gente consegue prever o sexto termo, o sétimo termo, até o termo que a gente quiser. Muito bem, tá? Analisando essa sequência que foi apresentada a partir da figura, então quantas pessoas seriam contaminadas na fase do A5? Então, quantas pessoas aqui, pessoal? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 243. Então, quem seria aqui o quinto termo dessa sequência? 243, tá? Muito bem. Podemos obter alguma lei de formação, ou seja, modelo matemático ou termo geral pelas sequências numéricas que constam na tabela 1? A gente consegue chegar em algum termo aqui nessa tabela 1, pessoal? Tá? Vamos analisar a tabela, pessoal. Que termo que seria aqui? Tá vendo aqui, ó, que eu estou sempre multiplicando por 2, né? Então, a gente consegue chegar em uma lei de formação, ou seja, um modelo matemático que vai servir, né, que vai ser essa sequência. Então, para quem que você substituir o valor do n, vai dar certo essa sequência, tanto para o caso, né, de 3 pessoas infectadas ou de 2 pessoas, né, infectadas. Muito bem. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. 2. Tá vendo aqui que eu tenho que relacionar esses dias, tá? 1, 2, 3 com o resultado aqui. Então, se a gente fizer, pessoal, aqui, ó, 2 elevado a 1, ó, como é exponencial, é expoente. Tem alguma coisa a ver com expoente. 2 elevado a 1, quanto que é? 2. E 2 elevado ao segundo dia, né? Então, esse 4, como que a gente vai chegar nele? É 2 elevado a quanto? A 2, que vai ser igual a 4. Aqui é a mesma coisa. Aqui vai ser 2 elevado a 3, né? Que vai ser igual a 8. Aqui, e assim por diante. Tá vendo, pessoal, que tá dando certo o resultado? Tá? Então, ó, Alt, vai ser 2 elevado a 4, que vamos obter quanto aqui? 16. Aqui, o mesmo caso, tá? Mesmo caso. Nós vamos ter 2 elevado
a 5, que vamos obter 32, tá? E aqui, professor, parece que é igual. Sim, gente, é igual, tá? Então, ó, se a gente for pegar aqui, ó, para dar 3, se eu pegar 3 elevado a 1, né? Nós vamos obter que é quanto? 3. 3 elevado a 2, tá? 3 elevado a 2, nós vamos obter quanto? Nós vamos obter aqui. Nós vamos obter... Opa! Elevado a 2. Vamos obter 9. E aqui, se nós fazermos 3 elevado a 3, né? 3 vezes 3 vezes 3, vamos obter 27 e assim por diante, pessoal. 3 elevado a 4, tá? É igual, 3 elevado a 4 é igual 81. Muito bem. Pessoal, agora o que a gente vai fazer? Vamos analisar o seguinte. Tá vendo que esse aqui foi variando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, tá? Então, a gente encontrou um padrão. Encontramos uma lei aqui. Então, quando aqui for n, se aqui foi 2 elevado a 1, porque é 1 do primeiro dia, esse 2 é do segundo dia, esse 3 que está em cima do 2 aqui, ó, é em relação a esse terceiro dia, esse 4 é em relação ao quarto dia. Então, quando for n dias, nós vamos ter o quê? Vamos manter o 2, tá? Nós vamos manter o 2 elevado a quem? A n. Que nós vamos obter quanto? Aí depende de quem é esse n. Lembrando que esse n aqui, n dias, tá? Se o n for 1, vai dar 2. Se eu substituir esse n por 3, vou obter 8. Se eu substituir esse n por 5, vou obter 32. Aqui é a mesma coisa. Aqui o que variou foi o expoente. Então, se o expoente está variando, ele é uma variável, ele é uma letra, né? Muito bem, será uma letra ali, na verdade, né? Então, nós vamos ter 3 elevado a n, tá? Que vai ser igual, aí depende do n, né? Se o n for 1, vai dar 3. Se esse n aqui, se a gente substituir ele por 4, vai dar 81. Então, se eu substituir esse n aqui por qualquer número, né, natural aqui, ó, tá? De dias, eu vou obter a quantidade de pessoas infectadas, beleza? Então, eles usam o quê? Essa regrinha aqui para prever, né, o contágio, tá? A pessoas infectadas, o número de casos de pessoas infectadas, beleza? Vamos voltar aqui para baixo. Então, a gente conseguiu encontrar o modelo matemático, o termo geral. Então, que jeito que a gente vai montar esse termo geral, pessoal? Vamos lá. Nós temos o primeiro termo geral, que é quem? Altigral, né? O primeiro termo geral, que nós encontramos ali na tabela, tá? Primeiro termo geral, que foi quem? Será 2 elevado a n, tá? E nós encontramos o segundo termo geral lá na tabela, que é quem? Segundo termo geral, que nós conseguimos lá identificar, que é 3 elevado a n, certo? Essa é a expressão, né, que o Ministério da Saúde usa para prever aí, né? Claro que a gente está descartando todas as outras, né, possibilidades, né, pessoas que estão se cuidando e tal, mas isso aqui é só para a gente ter uma previsão, beleza? Vamos lá para alguns exemplos agora. Vejamos esse exemplo. A sequência definida pela lei de formação, a lei de formação é 2n elevado ao quadrado menos 1. Lembrando que esse n é números naturais, beleza. O que é esse AN, professor? Esse AN é o termo da sequência, tá? São os termos da sequência, tá bom? Ah, professor, parece difícil. Não. Vamos lá. O N é números naturais, né? E o AN é o termo
geral, né, que ocupa a enésima posição na sequência. Por esse motivo, o AN é chamado de termo geral, beleza? Então a gente poderia mudar aqui também, gente, e colocar o que aqui? AN, né, é o termo geral. Quem é o AN? 2 elevado a N. E aqui, quem é o AN, professor? Né? 3 elevado a N, né? Tá? Muito bem. Utilizando a lei de formação, né, e atribuindo os valores para n, encontramos alguns termos da sequência. Vamos encontrar alguns termos da sequência. Primeiro, gente, quais são os termos da sequência? Ó, genericamente, quais são os termos da sequência? Nós vamos ter quem? O A1. Nós vamos ter o A1. Vamos ter o segundo termo da sequência, que é o A2, o A3, né? O A3, e assim sucessivamente até onde? Até o AN, até aonde eu quero, né? Até aonde eu quero chegar com essa sequência, tá? Então vamos lá, pessoal. Ó, vamos supor aqui n igual a 1. Para n igual a 1, para n igual a 1, temos que o AN, tá? Temos aqui, ó, vou pegar a fórmula aqui, tá vendo a fórmula? Então, no lugar do n, eu vou colocar quem aqui, ó? 1, tá? Para n igual a 1, eu vou ter o A1 igual 2, tá? Vezes n, eu substituí, ele está mandando eu substituir o n por quem? Por 1, né? Então, vai ficar 1 elevado ao quadrado menos 1. Isso, menos 1. Então, isso vai ser igual. Gente, quanto que é 1 elevado ao quadrado? 1. 2 vezes 1, 2. Aí, menos 1, 1. Então, quanto que é o A1? Quanto que vai ser o A1? Então, igual, né? Fazer igual aqui. Nesse caso aqui, temos que o valor do A1 é igual a 1. Então, quanto que é o A1? 1. Então, vou substituir aqui por 1, vírgula. Vamos para o próximo. Agora, para n igual a quanto? Para n igual a 2, segundo termo da sequência. Então, para n igual a 2, vou substituir aqui por 2, vai ser o A2. Aonde, tá vendo? Ó? Aonde for n, eu tenho que substituir por 2. Então, aqui vai ser 2. Agora, vamos lá. 2 elevado ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. Menos 1, 7. Então, o nosso A2 vai ser que valor, o segundo termo da sequência? O segundo termo da sequência vai ter que valor? 7. Então, aqui eu estou montando a sequência, né? Tá? Vai ser o número 7. Próximo vai ser quem aqui, pessoal? Para n igual a 3. O terceiro termo da sequência. Tá? Vamos calcular o terceiro termo da sequência. Para n igual a 3, nós temos o A3, né? Vai ser o A3, né? O terceiro termo. Vai ser 2 elevado a 2, foi a anterior. Agora vai ser 3, né? Elevado a 2. 3 elevado a 2, 9, né? 9 vezes 2, 18. Menos 1, 17. Ok? Então, aqui vai ser 17. Tá? Opa, esqueci de colocar aqui o número 7. Aqui o número 17. E aqui é quem? O A3. Certo? Então, aqui nós já geramos a nossa sequência. Tá, pessoal? Lembrando que vai para o infinito, né? Infinito.
Ok. Tá, pessoal? Muito bem. Então, qual é a sequência numérica que nós escrevemos aqui? 1, 7, 17 e assim sucessivamente. Beleza? Muito bem. Diante da análise que foi feita até o momento, foi possível visualizar que uma pessoa infectada contamina mais 3 pessoas. Assim, podemos determinar que, ao multiplicar por 3 cada fase, podemos identificar o número de contaminados na fase seguinte, né? Bom, os gráficos que vocês acabaram de ver ali que eu montei para vocês, né? Aponta que a doença cresce numa progressão geométrica, tá? É um crescimento, né? Cresce muito rápido em pouco intervalo de tempo, tá? O que acontece? Ou seja, os casos que se multiplicam a uma razão, lembra da razão que eu acabei de explicar lá em cima? Apresentam resultado cada vez maiores. Então vamos lá. Uma progressão geométrica, PG, é infinita, tá? Uma progressão geométrica infinita é uma sequência, tá? Aqui nós temos uma sequência, o A1, o A2, até onde eu quero, tá? Ela é infinita, então ela não para ali, né? Bom, onde cada termo, a partir do segundo, então, é o produto do termo anterior por uma constante Q, chamada de razão, na progressão AN mais 1. O termo seguinte, ou seja, o que ele está dizendo isso aqui? O termo seguinte, tá? É igual o anterior vezes a razão, certo? O que é isso, professor? Ó, vamos pegar aqui a nossa sequência. Vamos pegar essa sequência aqui, ó. O termo seguinte, tá? Ó, o termo seguinte, o 8. Quem é o termo seguinte do 8? Vai ser o 16. O que ele pegou? Ele pegou esse 8 e multiplicou por a razão. Qual é a razão? A razão aqui é o quê? A razão é, vamos chamar de Q, né? Que é igual a quanto? A 2. Tá? Então, aqui está o primeiro termo. O termo seguinte é... Ó, o termo seguinte, tá? O termo seguinte é o termo anterior vezes a razão. Então, ó, o termo seguinte vai ser o 4 vezes 2, que dá 8. O termo da frente vai ser esse... Ó, eu vou calcular esse termo. Para calcular esse termo, eu pego o termo anterior, que é 8, e multiplico pela razão, que dá quanto? 16, e assim sucessivamente. Pessoal, a PG ela tem uma fórmula, tá? Então, vamos pegar a sequência aqui, beleza? Ctrl C, Ctrl V. Muito bem. Aqui nós temos a sequência, uma sequência denominada PG, né? Seja, né, a sequência aí uma PG, tá? Bom, igual ele está dizendo aqui, o A1, o primeiro termo, é o próprio termo, né? O primeiro é o primeiro. Então a gente não consegue ter nenhuma relação ali, né, matemática, né, para a gente calcular o primeiro termo. É o primeiro, tá? Ainda a gente não sabe ainda se é possível ter uma fórmula para ele ali, tá? Bom, agora o segundo termo, o que ele está dizendo? O segundo termo vai ser igual o termo anterior, né, vezes o que? A razão. Vezes a razão. Certo? O termo anterior vezes a razão. Então, o segundo termo, eu pego o primeiro e multiplico pela razão. O terceiro termo vai ser o quê? O terceiro termo é igual o segundo termo, tá? O termo anterior, que é o segundo termo, vezes a razão. Vezes a razão. Opa! Mas quem é o A2? Quem é o segundo termo? Quem é? Vou até colocar ele aqui, pessoal, com uma cor realçada aqui. Quem é o A2? Ó, quem é o A2? O A2 é
o A1 vezes Q. Então, no lugar desse A2, tá, eu vou colocar A1 vezes Q. Então, vamos lá. Vamos colocar quem aqui? O A1, só copiar aqui. A1 vezes Q. Esse é o A2. Gente, ele é o A2, mas o que está faltando aqui? O que está faltando? A outra razão que está multiplicando, né? É A2 vezes, tá? Isso aqui é o A2, pessoal, tá? Isso é o A2. Agora, ele tem que multiplicar a razão que já estava ali, né? Ok? Então, o que nós vamos obter aqui? Né? Aqui não há exigência de ter parênteses, tá, pessoal? Só coloquei para a gente entender ali esse termo A2, que é A1 vezes Q. Esse Q tem que manter ali, beleza? Agora aqui nós vamos ter o quê? O A1 vezes o Q. Q vezes Q. X vezes X, ó. Q vezes Q. Q vezes Q, né? É Q ao quadrado. Muito bem. O quarto termo, né? O quarto termo é igual o terceiro termo. É igual o terceiro termo vezes a razão. Mas quem é o terceiro termo, pessoal? Ó, vou colocar aqui sombreado. Opa, pegou todo mundo aqui, né? Vou pegar e colocar uma cor diferente aqui, vermelho. Quem é o terceiro termo? Fizemos um cálculozinho aqui, a gente viu que o terceiro termo é A1 vezes Q ao quadrado, né? A1Q ao quadrado. Então, aqui nós vamos colocar no lugar desse A3, né? A1 vezes Q ao quadrado. Tá beleza? Nós vamos pegar ele aqui, copiar, tá? Nós vamos estar colando aqui. Lembrando que é vezes, né? A razão que ficou ali. Essa razão não sumiu, ela está aqui ainda, tá? Vezes Q. Isso vai ser o quê? Será o primeiro termo igual Q ao quadrado vezes Q. Vai aumentando agora, né? Vai ficar Q elevado à terceira, né? Q elevado à terceira. Opa. Professor, então a gente já pode prever o próximo ali? Sim. Ué, não quer aceitar aqui. Opa, faltou um L. Muito bem, agora vai dar certo. Aqui vai ficar Q elevado a quanto? A terceira. Então, professor, então já chegamos numa lógica aí. Então, o próximo termo, que é o A5, por exemplo, o A5 vai ser o quê? Vai ser igual o A1, Q elevado a quanto? A 4. Não é isso? Então, vai ser o quem? O primeiro termo vezes Q elevado a 4. Gente, e assim por diante. Professor, mas e agora? Isso não é uma fórmula? Vamos chegar nela agora, pessoal. Então, quando for a n, ou seja, o termo, né, até o n, eu não sei até onde eu quero. Eu posso pegar os três primeiros, 4, ou até o n. Quem é esse n? Até onde eu quero, tá? Então, vamos lá. Vai ser a n igual. Então, essa primeira não vai mudar nada. Ó. O A1 é o primeiro termo. Então, o primeiro termo não veio alterando. Ó, tá? O que não veio alterando, permanece. Beleza? O que veio alterando só foi esse expoente aqui, tá? Então, o primeiro termo mantém-se primeiro termo, tá? Vezes
A razão, permanece razão. Agora vamos fazer uma relação aqui, pessoal, em relação a esse 5, esse 4 e esse 3 que veio variando, tá? O que acontece? Aqui, se fosse o quinto dia, aqui apareceu 4. Aqui é 4, né? Quarto dia, apareceu 3. Então, quando for... aqui ele colocou 4 e tirou 1 para ficar 3. Aqui ele colocou 5 e tirou 1 para ficar 4. Então, quando eu colocar N, né? Quando eu colocar N aqui em cima, ele vai tirar 1, tá? Ele vai tirar 1. Vai ficar N menos 1. Pronto. Essa é a fórmula, tá? Do termo geral de uma PG. Tá aí a fórmula. E essa fórmula, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês, que é o seguinte. O que é o AN, pessoal? O AN, tá? É o termo geral, beleza? O que é o A1, tá? O A1 é igual, tá? É o primeiro, deixa eu escrever aqui, né? Primeiro termo, tá, pessoal? E o que é o que aí, professor? Né? O que é o que? Opa, deu um errinho aqui. O que é o que? O que é a razão da PG. Razão, tá? É a razão. E o que é esse N aqui, professor? Tá? N é o número de termos. O número de termos. Ponto. Tá? Aqui, pessoal, aqui só para vocês, para realçar aqui para vocês, tá? O AN aqui da fórmula é o termo geral, o A1 o primeiro termo, o Q a razão e o N é o número de termos. Tá, pessoal? Então é o seguinte, a gente resolve agora bastante exemplos só usando a fórmula, tá? Então, o primeiro passo, antes de tudo, é fazer o que, pessoal? É você simplesmente anotar os dados, tá? Primeiro passo é anotar os dados, beleza? Então vamos lá. Primeiro exemplo. A sequência seguinte é uma progressão geométrica. Observe: 2, 6, 18, 54. Determine o oitavo termo dessa progressão. Então, primeiro, vamos anotar. Quem é o AN? O AN aqui que ele está perguntando, gente, é o oitavo termo. É onde ele quer. Porque o primeiro, o segundo e o terceiro está ali. Ele quer saber qual é o valor numérico que está lá no oitavo termo. Tá? Então, o AN é o A8. Você vai calcular o AN, que é igual a quanto? Ponto de interrogação. Não sabemos. Tá? Bom, quem é o A1 da sequência? Analisando ali. Quem é o primeiro termo aqui dessa sequência, dessa PG? Né? Quem é o primeiro termo? 2. Muito bem. Aqui 2. Né? Bom. E quem é a razão dessa sequência?
Agora você vai fazer um cálculo. Quem é a razão, professor? Você pode pegar 6, dividir para 2, 18 dividir para 6, tanto faz que você vai chegar no mesmo resultado. Então, se nós pegarmos 6 e dividir para 2, né, nós vamos obter que a razão é quanto? 3. Está aqui. Tá? E o n? Então, o que é o n? É o número de termos. Gente, ele está saindo da onde? Ele quer que a gente calcule o oitavo termo. Então, ele quer... quantos termos eu vou... Eu só estou partindo do primeiro termo. Quantos termos eu vou ter? Né? Eu vou ter 8. Tá? Conta o primeiro termo, segundo, terceiro, quarto, quinto, tá? Sexto, sétimo e oitavo termo. Então, quantos termos são? 8. Bom, agora que nós já temos anotado, é fácil, gente. É só pegar a fórmula aqui, tá? E fazer o seguinte. Substituir esses valores aqui na fórmula, tá? Então, quem é o AN? O AN é o oitavo termo, né? O A8, né? Qual é o valor que eu vou inserir no lugar do A1? O termo 2. Quem é o valor que eu vou colocar aqui, substituir, né? O Q no lugar do Q? Eu vou simplesmente colocar o número 3, que vai ficar elevado n menos 1. N é 8, 8 menos 1. Então, vai ficar 8 menos 1. Quem quiser já fazer direto pode fazer, tá, pessoal? 8 menos 1. Muito bem. Agora, quanto que é 8 menos 1 aqui, galerinha? Vai ficar quanto aqui em cima? 7. Bom, agora primeiro quem que tem que calcular? 3 elevado a 7. Quanto que vai dar 3 elevado a 7, pessoal? Quanto que vai dar 3 elevado a 7? 2.100 e quanto? E 87, né? 2.187 vezes 2, nós vamos obter 4.374. Então, o A8, o valor que vai estar lá no A8 vai ser 4.374. Muito bem. Pronto, esse é o resultado. Está aqui. Bom, exemplo 2. Várias tábuas iguais estão em uma madeireira. Elas deverão ser empilhadas respeitando a seguinte ordem. Uma tábua da primeira vez e em cada uma das vezes seguintes, tantas quantas já estejam na pilha. Por exemplo, primeira pilha uma tábua, segunda pilha 2 tábuas. Então, primeiro, pessoal, vamos organizar a sequência. Tá? Primeiro, qual seria a sequência? Né? Vamos organizar aqui a sequência. Alt igual, para a gente ter uma noção. Primeira pilha, né? Então, primeiro termo, eu tenho o número 1. No segundo termo, eu tenho 2 tábuas. Na terceira pilha, eu tenho 4 tábuas. Na quarta pilha, nós temos o quê? 8 tábuas. Vírgula, pontinho, pontinho, que vai para o infinito. Aqui está a sequência. Então, ele determina a quantidade de tábuas empilhadas na 12ª pilha. Então, o que nós vamos fazer? Mesmo processo, gente. Nós vamos ter que fazer o quê? Anotar os dados aqui, beleza? Ó, quem é o AN? Ele quer calcular que valor que vai estar lá na 12ª pilha. Esse é o AN, tá? O AN aqui é o A12, tá? Que valor numérico que vai estar lá na 12ª pilha. Qual é a razão? O primeiro termo, aqui a gente vai mudar, né? Que é o número 1. A razão, eu posso pegar 4 para 2, 8 dividir para 4, 2 para 1, né? Então, vai dar sempre a mesma. Então, eu vou pegar aqui 8 para 4, para a gente ter uma noção aqui certinho, que a gente pode pegar qualquer valor, que a razão sempre é a mesma, né? 8 dividido para 4, nós vamos obter aqui
2, a razão é 2. Se eu quero saber quantos que tem lá na 12ª e eu estou partindo da primeira, quantos termos eu tenho ali? 12 números de pilhas, né? Então, agora que eu tenho, basta pegar o seguinte, a fórmula, tá? E substituir os valores nelas, né? Basta pegar a fórmula aqui e substituir os valores, tá bom? Vamos lá. Aqui nós temos a fórmula. O AN, a gente vai substituir por quanto, pessoal? Nós vamos substituir pelo A12. Professor, mas se eu não quiser substituir esse A por A12, vai chegar no mesmo resultado, tá, pessoal? Quem é o A1? Olhando a sequência lá, que nós já anotamos os valores, é o número 1. A razão, quem vai ficar no lugar do que aqui? Né? Quem vai ficar no lugar do que? É o número 2. No lugar do N, eu vou colocar quem? O 12. Pronto, já fiz a substituição. Agora, o que eu vou fazer? Quanto que é 12 menos 1? 11, né? Bom, agora, resolvendo primeiro a potência, quantos que nós vamos obter ali? 12 elevado a 11, 2048, né? Então, nós vamos obter aqui quanto? 2048. Que multiplicado por 1, né, gente? Que multiplicado por 1 é 2048. Pronto, esse é o resultado ali. Beleza? Muito bem. Determina o 10º termo de uma progressão geométrica cujo primeiro termo é 2 e a razão é 3. Então, ó, determine o 10º termo. Então, vamos lá. Primeiro aqui, pegando as anotações aqui de cima. Vamos colocá-las aqui embaixo, né? Opa. Vamos lá. Cujo o primeiro termo é 2. Então, vamos substituir aqui por 2. E a razão é 3. Então, ele não deu a sequência, né? Eu não sei a sequência. Ele só me deu aqui a razão que é 3. Calcule o 10º termo. Eu estou saindo do primeiro, ó. Eu estou saindo do primeiro termo. Então, se eu estou saindo do primeiro, ele que é o 10º, quantos termos vai ter essa sequência? Nós teremos 10 termos. Então, você está pedindo para calcular o 10º termo, é o A10 que a gente vai calcular. E quem é o A10? É o último termo, é o AN, né? Muito bem. Agora, de novo, pega a fórmula que nós obtivemos ali em cima, né? Substituindo os valores, tá? No AN vai ser quem o AN? O AN vai ser o A10. O A1 é o primeiro termo, 2. O Q, que é a razão, vai ser 3. E o N vai ser 10. Beleza? Bom, continuando. 10 menos 1, né? Vai ficar quanto aqui em cima? 9. Muito bem. Ctrl C. Ficou 2 vezes 3 elevado a 9, né? Agora, quanto que é? 3 elevado a 9. Ah, professor, de cabeça eu não consigo. Gente, pega o calculador ali, rapidinho, tá? Faz o teste aí, que é um cálculo muito grande aí, tá? Nós vamos obter aqui 19.683, tá, pessoal? 19.683, tá? 3 elevado a 9 é esse valor. Agora, multiplicando esse valor por 2, nós vamos obter 39.366, tá? Nós vamos obter 39.366. Esse é o resultado. Muito bem. Vamos lá, pessoal. O 8º termo de uma PG.
é 256. E o quarto termo dessa mesma PG é 16. Calcule o seu primeiro termo. Opa! O professor Gui bagunçou tudinho. Não, calma lá. Ó, bem interessante essa questão. O primeiro termo. Quem é o primeiro termo? Ó, o oitavo termo de uma PG é 256. Então, ele já deu o oitavo termo da PG. Tá? Então, quem é o AN? O AN é o A8 agora, né? Será o A8. Que vai valer quanto agora? Agora não é ponto de interrogação mais não. Ele tem valor agora, pessoal, tá? Quanto que ele vai valer aqui? 256, tá? E o quarto termo... Opa, então aqui já não é mais A1. Vamos anotar. O quarto termo, ele está falando que é 16. Calcule... O quarto de... Tá, isso. Calcule o seu primeiro termo. Tá? Então, o que ele está pedindo para calcular aqui? O primeiro termo. Mas eu sei a razão? Hã? Eu sei a razão? Não. E qual vai ser, então, o meu primeiro termo? Qual vai ser o meu primeiro termo? Também não sabemos, né? Ponto de interrogação. Aqui, primeiro termo, ponto de interrogação. Então, vamos pegar a fórmula e vamos ver o que dá para a gente fazer, né? Pegar a fórmula aqui e colocar ela aqui, bonitinha, centralizada. Primeiro, gente, e a quantidade de termos, professor? Vamos lá. Ele falou que o oitavo termo é 256 e o quarto termo dessa mesma PG é 16. Gente, então vamos lá. Do quarto termo, tá? Vou até montar a sequência aqui, vai demorar um pouquinho, mas para a gente fazer corretamente. Nós vamos ter o primeiro termo, né? Nós vamos ter o segundo termo, nós vamos ter o terceiro termo, nós vamos ter o quarto termo, nós vamos ter o quinto termo, nós vamos ter o sexto termo, nós vamos ter o sétimo termo e por último nós vamos chegar aonde? Opa! Nós vamos chegar no oitavo termo. Tá aí. Essa é a sequência genérica, né? Gente, ó, partindo daqui, ó, do quarto termo, eu vou ter o quarto. 1, 2, 3, 4. Quantos termos eu vou ter, gente? 5. Muita gente ia colocar 4 na fórmula. Tá errado, porque eu parto do primeiro, tá? O primeiro faz parte da sequência aqui, pessoal. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, quantos termos eu tenho do quarto termo até o oitavo termo, tá? Quantos termos eu tenho aqui, pessoal? 5. Então, N aqui, quanto que é? 5. Vamos ver o que a gente dá para fazer. Então, professor, o AN é o último termo. Nesse caso, sim, vai ser o AN é o A8, né? 256 é o AN. Muito bem. E o primeiro termo? O primeiro termo, como eu estou olhando a partir desse quarto termo, vai ser 16, tá? O primeiro, tá? Que eu estou olhando a sequência só do quarto termo até o oitavo. Então, se a gente generalizar aí, vai ser o quê? O quarto termo vai ser o primeiro, beleza? Bom, então nós vamos colocar 16 aqui, vezes, a razão nós não sabemos, então deixa quietinha. E quantos termos tem ali do quarto até o oitavo, né? Lembra que tem que partir do quarto termo, né? Temos 5, tá? Ctrl C, Ctrl V. Nós vamos ter aqui em cima quanto? Nós vamos ter 4. O que eu vou fazer aqui? Tá vendo aquele 16 ali? Que está multiplicando? Passa dividindo embaixo do 256, tá?
Então aqui vai ficar, ó, 16, né? Aqui embaixo, esse 16 saiu daqui. Certo? Pessoal, quanto que é 256 dividido por 16? Tá? Então, vai ser DZ6, né? Essa divisão aqui vai dar quanto? 16. O professor poderia inverter para resolver? Pode inverter, pessoal. Tá? Não tem problema, não. Então, eu vou até inverter aqui para ficar melhor para a gente, tá? Vai ficar 16, né? A divisão ali é 16, tá? Essa divisão aqui dá quanto? 16, tá? Ó, aqui é fácil, tá? Que número elevado à quarta potência dá 16, tá? Como 2 elevado a 4, né, é igual a 16, tá, pessoal? Então, logo a... Então, nem vou colocar aqui, só vou colocar logo que a razão vai ser quanto? Tá? Quanto que vai ser então aqui? Se 2 elevado a 4 é 16, quem vai ser o quê? Tá? Então, a razão vai ser quanto? Vai ser 2. Muita gente vai querer fazer o seguinte. Professor, eu posso passar a raiz quarta no 16? Pode, você vai chegar em que número, pessoal? No 2, tá? Beleza. Como já calculamos a razão, o que está faltando calcular agora? Né? Como já calculamos a razão, vamos calcular, né, o primeiro termo que ele está pedindo. Muito bem. Vamos calcular o primeiro termo. Então, ó, pegando essas mesmas anotações aqui, tá? Agora tem que tomar cuidado. Beleza? Vamos lá, a sequência, né? Quem é o A8? Beleza, o último termo, 256. Vamos manter. Quem é o primeiro termo? Não sabemos, tá? Então, esse A4 aqui a gente nem vai usar mais, tá, pessoal? Qual é a razão? Acabei de calcular. Tá? Para mim calcular o primeiro termo, eu preciso do AN, do Q e do N, tá? E quantos termos, tá, pessoal? Como eu estou pegando do A1 até o A8, quantos termos eu vou ter aqui, pessoal? 8 termos, tá? Então, eu tenho que vir aqui substituir, tá? Esse N agora por 8. Tem que tomar cuidado, tá? Você tem que sempre fazer comparação da onde que você vai partir até onde você vai chegar, tá? Por exemplo, eu partir do A1 até o A8. Quantos termos tem? 8, tá? Se eu partir do quarto termo até o oitavo termo, quantos termos eu tenho nessa sequência? 5, tá? Tem que tomar cuidado em relação a isso, beleza? Agora que nós já temos, nós vamos fazer o que aqui, pessoal? Nós vamos aplicar, né, a fórmula para calcular. Tá, professor, mas eu consigo fazer sem fórmula? Vai dividindo aí até chegar, né? Não tem problema nenhum, beleza, pessoal? Ctrl V. Bom, nós vamos agora aqui substituir o AN de novo por 256. O A1 vou manter porque é isso que eu quero. A razão vou substituir por 2. E o N aqui em cima, né, eu vou substituir por 8. Tá, pessoal? Bom, de novo, Ctrl C, Ctrl V. 8 menos 1 fica 7. Igual. Quanto que é 2 elevado a 7, pessoal? 2 elevado a 7. Será que dá para a gente fazer? Vamos lá? Ó, Ctrl C, deixa eu organizar aqui para a gente ir melhor aqui. Vamos lá? 2 elevado a 7. Qual vai ser o valor de 2 elevado a 7? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32.
vezes 2, 64, vezes 2, 128. Ok? Então, 128. 128. Agora, o que eu faço esse 128? Passo ele dividindo. Ok? Então, alt igual A1, né? Eu vou fazer, já inverter aqui, A1 igual 256 dividido por 128. Nós vamos obter quanto, pessoal? Metade, né? Vai dar 2, né? O 128 é metade de 256, né? Nós vamos obter quanto aqui? Nós vamos obter 2. Então, quem é o primeiro termo da sequência aqui? O primeiro termo da sequência, quem é aqui? 2. O quarto termo, 16. E esse último termo aqui, ele é o 256. Agora que eu tenho a razão, eu consigo preencher essa sequência. Beleza? Muito bem, pessoal. Agora o último exemplo, tá? Qual é o 15º termo da PG? 15º. Fácil, né, pessoal? Tá? Vamos lá, copiar aqui, Ctrl V. O 15º, é isso que ele quer saber. 15º aqui. Quem é o 15º termo da PG? Que está lá no final, que é o AN, né? Quem é o valor? Não sabemos. A razão é 4, tá vendo, pessoal? Desculpa, pessoal. A razão aqui é 2. 2 dividido para 1, 4 dividido para 2, 8 dividido para 4, dá 2, né? Já está aqui. Se eu estou partindo do primeiro termo e ele está pedindo para calcular o 15º, quantos termos tem aí nessa sequência? 15, né? Então, 15 termos, tá beleza? Então, copiando aqui, vamos lá. Vamos substituir. Vamos substituir o AN por quanto? Né? Pelo A15, que é ele que eu estou querendo calcular, né? Eu não sei o valor dele ainda, né? Então, esse AN eu vou substituir pelo A15. É o próprio AN, gente. Tem gente que deixa o AN ali normal, não altera e vai até o final, tá? Não vai alterar em nada o resultado aí, tá, pessoal? Quem é o primeiro termo? Não sabemos, tá? Quem é a razão? Nesse caso aqui, a razão é 2. O N, 15, né? Muito bem, agora fazendo 15 menos 1. Opa! O A1, esqueci de colocar aqui, pessoal. O A1 existe sim, tá? É 1. Então, o A1 aqui, né? É 1. Muito bem. Agora, nós vamos pegar aqui Ctrl C, Ctrl V. Aqui nós vamos ter 14. Opa! Nós vamos ter aqui 14, tá? Esse 1 não vai interferir em nada no cálculo, né, pessoal? Não vai interferir em nada no cálculo, tá? Quanto que é 2, gente, elevado a 14? Quanto que é 2, né? Elevado a 14, pessoal? Quanto que é 2 elevado a 14? Ah, professor, eu tenho que ficar pegando... Posso pegar a calculadora? Gente, se não tem paciência ali de fazer o cálculo, né? Temos que fazer isso daí. Beleza. 2 elevado a 14, nós vamos obter quanto? 16.384, né? 16.384. Se a gente fizer 2 vezes 2 vezes 2, né? Ou seja, Ctrl C, a resposta é 16.384. Certo, pessoal? Muito bem, tá? Pessoal, aqui ele está falando sobre uma das atividades lá, tá? É sobre você fazer uma relação da música com a matemática e se tem algo a ver com uma PG, beleza? Pessoal, por hoje é só. Até a próxima videoaula. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Até mais.